Olá às agricultoras e agricultores, beneficiários do projeto Bahia Produtiva, agentes comunitários rurais, atendidos pelo IBS, com o Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural. Nós estamos produzindo, neste ambiente virtual, uma série de vídeos, onde o tema principal são as plantas alimentícias não convencionais, PANCs, as hortaliças tradicionais, que já fizeram parte da cultura, já fazem parte, mas já foram muito mais frequentes na mesa dos povos camponeses no Brasil ao longo da história. E no esforço de resgate dessas plantas, nós estamos trabalhando desde meados de 2019, dentro de uma estratégia da CAR de fortalecimento da segurança alimentar e nutricional e resgate dessas plantas. Então, hoje nós vamos falar especificamente de uma, que é o mangarito. Suzy, o que é o mangarito e o que você pode falar sobre ele para a gente? Oi, Sidney. Oi, pessoal. Então, como o Sidney já antecipou, o mangarito ele já foi uma planta já bastante utilizada aí também pelos povos indígenas, né? E ao longo do tempo, isso foi reduzindo, né? Essa produção ela foi reduzida e assim, principalmente aí talvez pela baixa produtividade dela, né? Mas assim, isso não impede de que os agricultores retomem aí o seu cultivo. Pensando aí tanto na diversificação produtiva aí dos quintais, né, dos agricultores, quanto também aí com possibilidade de ir para comércio, por que não, né? Assim, se a gente for comparar o mangarito e todas as outras plantas, né, a facilidade de você cultivar ela é bem mais fácil que as plantas aí convencionais. O mangarito é uma planta que dificilmente você vai ter problema aí com ataque de pragas, com ataque de doenças, né? Então, se você tiver um solo aí principalmente rico em matéria orgânica, você vai ter toda uma facilidade de produzir ele. E aí, assim, a gente gravou um vídeo mostrando aí sobre o preparo do solo, o espaçamento, né, e fazendo algumas considerações aí desse plantio inicial. A gente vai projetar aqui, vou compartilhar, e depois a gente fala mais um pouco sobre época de plantio, como que a gente pode estar introduzindo isso na alimentação, até porque a gente vê hoje como uma das dificuldades da reintrodução dessas plantas, porque não tem mais esse hábito alimentar, né? Então, são plantas que são saborosas, as propriedades aí nutricionais bem interessantes para a saúde, né? Para a nossa alimentação, mas muitas vezes ali o agricultor ele não sabe, né, como produzir. E a gente vai falar um pouquinho como é que a gente pode estar inserindo isso na nossa alimentação aí do dia a dia. Agora a gente vai mostrar para vocês como deve ser preparado o canteiro e qual o espaçamento ideal para poder fazer o plantio do mangarito. João Pedro vai falar para a gente aqui agora como foi que ele preparou esse canteiro. Bem, pessoal, esse canteiro aqui ele foi preparado com 30 centímetros de fundura, que é isso aqui, ó, abaixo. Só que você pode fazer até com meio metro, porque facilita na hora de colher, não quebra os rizomas, entendeu? E tem mais espaço para ele fixar no solo. Após fazer a cavação aqui do canteiro e antes de fazer a finalização dele, né, foi adubado também com composto orgânico, tá? E aí assim, vocês podem estar usando ou composto ou o esterco sempre curtido, tá? Então assim, a proporção aqui, a gente utilizou 2 quilos por metro quadrado. Na hora de fazer o plantio, tem rizomas que eles são maiores, tem rizomas que eles são menores. Esses rizomas aqui, eles foram colhidos há mais de 30 dias. Se a gente observar aqui, a gente vai ver que ele já está germinando, certo? Então, assim, tem um bom percentual de germinação, tá? Então, a gente pode plantar tanto os rizomas maiores, quanto os rizomas que vêm, né, fixados nos rizomas maiores. A gente vê aqui, ó, tem uma pequena fissura aqui que foi o momento em que um foi destacado do outro. O comprimento ele vai depender mesmo do tamanho da área de vocês aí, tá? Agora sim, a gente pode fazer canteiros mais estreitos, mas desde que a gente garanta aí uma largura que seja suficiente para colocar
as plantas aí numa disposição de 33 centímetros ou aproximadamente aí 30 centímetros entre plantas. Essa distância é tanto entre plantas quanto entre linhas. Então vai ficar um quadrado aí, né, de 33 por 33 centímetros. A gente vai distribuir o material aqui agora e já já a gente volta aí mostrando como que acontece o plantio. Antes de colocar os rizomas aqui na disposição dos 33 centímetros entre plantas e entre linhas, como o teor de umidade no solo está um pouco baixo, a gente vai molhar, irrigar um pouco antes aqui e posteriormente fazer o plantio. Aqui a gente tem um rizoma de mangarito, ele está pouco desenvolvido, mas ele é viável para o plantio. Então assim, na hora que a gente for colocar, a gente coloca sempre essa parte da pontinha, onde vai acontecer a germinação, para cima. Eu e o João aqui, a gente já colocou os mangaritos na disposição de 33 centímetros por 33 centímetros aproximadamente, tá? Agora a gente vai fazer, concluir esse plantio, a gente vai fazer uma pequena abertura aqui no solo, onde eles foram colocados, de modo que após plantado, a gente consiga cobrir eles ainda com solo, para ficar uma camada aí de 3 a 5 centímetros de cobertura de solo. Após concluir aqui com o plantio dos rizomas de mangarito, a gente vai proceder agora com a cobertura morta. Essa cobertura, ela tem a finalidade de manter a umidade no solo, né, garantir aí que o solo fique úmido por mais tempo. Além disso, manter a temperatura constante. Essa temperatura constante vai favorecer tanto na germinação, né, desses rizomas, quanto posteriormente aí no desenvolvimento dessas plantas. No caso do mangarito também, a gente pode fazer aí no futuro amontoas aí do solo que está na lateral e colocando mais na parte central do canteiro. Esse processo de amontoa ele vai facilitar principalmente a colheita. Vamos lá colocar a cobertura. Então a gente finaliza agora, né, após colocar a cobertura, aí com palhada de vegetais. Outra dica, a depender da umidade do momento do plantio, é interessante que a gente irrigue mais um pouco, tá? Se for manual, a gente faz isso com irrigador. Caso contrário, após concluir aqui, a gente pode ligar o sistema de irrigação. Muito legal, Suzy. Observando que essa gravação foi feita no ambiente ali da Escola Família Agrícola de Correntina, né? Isso. Foi feito na EFA, a EFA que já é parceira
aí com a cessão das instalações lá desde setembro de 2019, né? Onde parte desses materiais aí já foram cultivados lá, já foram colhidos, esses rizomos utilizados aí no plantio já foi a produção lá da escola. Essa produção aí, a finalidade dela é para estar encaminhando para as comunidades, né? Então, assim, é material. A gente sabe que, como se perdeu muito essa questão do cultivo, hoje é difícil até, assim, a gente não encontra o mangarito aqui na região. Então, esses materiais aí vão ser disponibilizados para essas comunidades. E, assim, é interessante a gente frisar aqui que, para um bom desenvolvimento do mangarito, a gente precisa de solos com bastante teores aí de matéria orgânica, né? Então, assim, por isso que é sugerido ali o composto ou esterco, e a gente frisa aqui mais uma vez a importância de sempre utilizar o composto orgânico ou o esterco curtido, né? Nunca o esterco sem curtir. E aí, assim, com relação à época de plantio, né? É importante, a gente sabe, que nem todas as comunidades têm disponibilidade de água para irrigação. Então, que a gente aproveita aí o período de chuva, né? O início aí das chuvas, que acontece aí na região a partir do mês de outubro, novembro, né? Então, assim, esse ciclo do mangarito vai coincidir com esse período chuvoso, e a colheita vai ocorrer aí após esse período chuvoso. Agora, se durante o período chuvoso tiver aí longos dias de estiagem, aí é bom fazer uma irrigação pelo menos aí uma vez semanal. Então, é uma planta que vem mesmo como alternativa comparada a outras culturas que têm necessidade de irrigação todos os dias, né? O mangarito, mesmo não irrigando todos os dias, ele no final conseguiria aí trazer uma boa produção para a família, né? Conseguiria aí disponibilizar alimentos para estar ampliando aí a dispensa dessas pessoas. E como está utilizando, né? Você pode utilizar desde as folhas, né? Fazer aí ela refogada. É interessante, é importante fazer sempre refogada por causa de substâncias que tem ali. Então, é bom sempre refogar. E depois também pode consumir os rizomas, né? Geralmente o foco mesmo é o consumo dos rizomas, mas não impede de também fazer o refogado aí das folhas. Então, esses rizomas, eles podem ser cozidos, podem ser preparados da mesma forma que prepara, por exemplo, a batatinha, né? E ainda lá com relação ao processo de plantio e colheita, então, como eu falei, o plantio no período chuvoso e a colheita vai coincidir aí no final. Então, assim, é importante observar que no final do ciclo ali do mangarito, vai acontecer o murchamento, o secamento das folhas. Então, esse secamento é indicação de que está no ponto de colheita. Legal, Suzy. Então, gente, mais uma planta maravilhosa que a gente tem a satisfação de apresentar para vocês, de conversar sobre ela com vocês. Eu quero aproveitar aqui para reforçar que no site da CAR tem um conjunto de cartilhas disponíveis falando sobre alimentação saudável, sobre as punks. É muito interessante que vocês visitem esse material. Os jovens agentes comunitários rurais já têm acesso a esse material, já distribuímos para eles esse material no formato digital. Então, são cartilhas muito didáticas, está tudo explicado ali, de como é que dicas de plantio, dicas de como utilizar, né? Tem até uma cartilha maravilhosa de receitas, né? Então, nós tivemos a oportunidade de conversar num encontro virtual com a doutora Vera Núbia, que é uma das autoras das cartilhas. Então, é importante que vocês busquem aprofundar essas informações e aproveitar realmente essa riqueza enorme que as plantas alimentícias não convencionais nos oferecem. Nós vamos, nas próximas videoaulas, aprofundar tanto o tema de punks, como também apresentar outras plantas para vocês. Muito obrigado e até breve.
A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.